Boa noite, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast, nosso Pode Inspirar, nosso 5º episódio, tendo hoje como temática Mulheres da Nossa História, envolvendo toda a programação do município, né, nas festividades de 64 anos. Já estamos na finalização dessa programação do mês de junho. Hoje estamos com duas mulheres maravilhosas, a professora Gisele e a professora Edsoni, para que a gente possa conversar sobre essa temática. E aí eu quero conversar com vocês um pouquinho, antes da gente passar para elas, em relação à nossa programação. Nós temos agora, no dia 26, o pedal, né, o momento com os ciclistas do município. Já temos bastantes inscrições, temos 109 inscrições. Então esperamos vocês às 5 horas da manhã lá na frente do Coliseu. Vamos fazer um percurso maravilhoso, ok? No dia 29 nós vamos ter uma mega gincana escolar do nosso município. Vamos envolver todas as escolas da rede pública do nosso município, a partir das 14 horas, lá na quadra Lafayette Anselmo. E para encerrar todas as festividades do município, no dia 30, certo? Às 19 horas, também lá na quadra Lafayette Anselmo, nós vamos ter o grande desfile, a escolha da Miss e do Mister Alto Santense 2022, tá certo? E nesse momento eu quero também ressaltar a ausência da nossa secretária, Rosana Maia, que está acometida de uma dor de garganta, e o médico, por indicação, sugeriu que ela realmente não participasse hoje do evento, mas está aqui nos acompanhando nas redes sociais. E nesse momento eu vou passar para a Gisélia e a Edsoni se apresentarem, dizer quem são elas. Evidentemente que são duas pessoas muito conhecidas no nosso município, mas a gente, como de praxe, eu quero que cada uma se apresente, diga quem são, o que vocês fazem parte também da nossa história, o que vocês fazem para contribuir com o nosso município. Sejam bem-vindas. Boa noite a todos e a todas. Acho que a população de Alto Santo já me conhece, né? Já trabalho há 27 anos na educação, sou professora há 27 anos, sou licenciada em pedagogia, sou licenciada em língua portuguesa, pós-graduada em orientação educacional, mas não oriento ninguém não. Enfim. Quer dizer que é um prazer estar aqui hoje, nessa 5ª live aí, parabenizar a secretaria. E vamos ver o que vai ter aí, né, Gisélia, para nós? Gisélia, seja bem-vinda também. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Acho que todo mundo me conhece. Sou professora, cordelista, cozinheira, sou mãe e sou amante da vida. Não perco um fim de semana varrendo casas, limpando pratos. Os meus fins de semana faz parte do meu eu mesmo, da minha vida, da minha alegria, do meu viver. Então isso me sustenta demais. Você trabalha na semana e vive no fim de semana. E fui convidada por essa secretaria, na pessoa da primeira-dama Rosana Maia, desculpe, e Taneide, que hoje representa, e para mim é um prazer estar aqui. Pois bem, vamos começar. Na realidade, o nosso podcast, o Pode Inspirar, foi idealizado justamente isso. A gente está sempre falando com as mulheres, com o papel da mulher, sempre falando com temáticas voltadas à mulher. E nada mais forte do que nos eventos, nas festividades de 64 anos do município, a gente falar realmente da presença da mulher na nossa história, né, dentro do nosso município. E aí eu queria colocar vocês a par que a professora Gisele, como é que nós vamos trabalhar a nossa dinâmica? A professora Gisele, ela vai falar das mulheres, né, da nossa história, que compôs toda a nossa base, a nossa fundamentação histórica dentro do nosso município. E a professora Edsoni, ela vem com esse olhar mais contemporâneo, vai falar mais da mulher atual, o papel da mulher atual, destacar mulheres da nossa sociedade também, isso voltado tudo
dentro do nosso município. Então, quero muito que vocês tentem retratar justamente isso, porque muitas vezes acontece da gente estar sempre exaltando, justamente por a gente ter uma cultura muito patriarcal, o papel do homem. E que muitas vezes na história a mulher ela é esquecida dentro dessa questão do tempo, certo? Então, eu queria muito, professora Gisele, que você começasse a sua explanação justamente isso. Pode destacar as mulheres que você acha necessário. E uma outra coisa, a gente não vai estar aqui com perguntas e respostas. Eu quero que a gente esteja aqui numa grande conversa, brincando, como eu sei que nós gostamos. Nós gostamos realmente de ter um diálogo leve, né? Sem muita questão, formalidade, muito pelo contrário. Então, é com você, meu amor, a fala. Seja bem-vinda, Gisele. Bom, além de professora de língua portuguesa, eu sou historiadora, sem formação, mas de coração, de origem, de pegar relatos e de tentar escrever um livro, que há tempos eu estou tentando, né, que chama-se Alto Santo Caminhos por Onde Andei. E esse livro está quase concluído, está numa reta final. Eu quero dizer que as mulheres, seja elas do passado, seja elas do presente, elas compõem a nossa história. Geralmente se escreve muito as mulheres que passaram por aqui sobre as mulheres que se destacaram na verdade. Não que eu seja contra. Nós temos Dona Fanca, a escritora autodidata, por sinal era minha madrinha. Dona Maria Bezerra, que foi a primeira vereadora eleita pelo povo, que é a chamada Bahia. Ela era, além de vereadora, ela era empreendedora, porque ela tinha uma casa de cortes de carnaúba, e que fazia cera de carnaúba, então ela também era empreendedora. Ela também fazia parte da cultura, porque nas noites de Natal ela fazia as lapinhas, com visitação das pessoas que vinham de fora, da zona rural e até mesmo as pessoas da sede. Mas eu tenho muitas mulheres que fazem parte da história que elas ficaram esquecidas. E essas mulheres que eu estou tentando resgatar a história delas, para que as pessoas não se liguem tanto a umas e outras não. Eu tenho uma pessoa que do meu coração, e sei que essa mulher fez parte dessas histórias, apesar de poucas pessoas até falarem disso, que foi Dona Margarida Moura. Margarida Moura, ela era a mulher de Seu Desci, que morava no finalzinho ali da Lagoa do Calçadão. Na época ainda não existia assistentes sociais e ela fazia esse papel. Ela é a avó de Amanda, Amandinha. É a mãe de Vaninha, que trabalha lá na Ucesina. Então, Dona Margarida, onde tinha uma pessoa doente, ela socorria. Ia para o hospital, ia buscar remédio, acompanhava. Onde tinha uma criança com fome, ela saía pedindo. Onde uma mulher ia parir, ela saía pedindo roupinha, redinha, berço. E ela fez um trabalho social muito bonito dentro do Pão de Açúcar, para não dizer dentro do Alto Santo. Então, isso são histórias de mulheres esquecidas. Que não são reconhecidas. Né? Porque essa sua fala, Gisele, é interessante, porque a gente muitas vezes nos prendemos a mulheres que estão em destaque, né, na sociedade. Não que eu estou tirando o direito Claro, delas, claro. Que eu sou fã de Maria Bezerra. Ela foi eleita 5 vezes. Ela foi presidente da Câmara, ela foi a primeira mulher na nossa história a ser uma política forte, né, fazer parte disso. E eu sou fã de Maria Bezerra, demais. Agora, acho que esquecem muitas mulheres que podem compor a nossa história. Eu vou lhe dizer outra, Dona Toinha de Isabel.
Eu trouxe até a história de Toinha de Ótimo. Isabel. Edsoninha, uma coisa também que eu, não é interrompendo, mas é justamente esse diálogo. Você pode fazer as intervenções também, pode participar do diálogo, porque é isso que faz a coisa realmente acontecer e ficar, andar. né, e andar, Toinha tá de bom? Isabel, para quem não conheceu, acho que vocês conheceram. Ela tocava o sino da igreja. E ela estava sempre cantando e sempre feliz. Tem uma pessoa que fez mais história dentro da igreja, Menino Deus, que Toinha de Isabel? Não tem. Mas hoje, quase ninguém fala que ela passou por aqui, né? Eu trouxe aqui até a história dela, que ela nasceu aqui no Alto Santo em 1916, no dia 11 de agosto. E a mãe dela era Dona Isabel, por isso que veio o apelido de Toinha de Isabel. Eles moravam ali vizinho a seu Zé Alves, a Margarida. Minha vizinha. Sua vizinha. Era, conhecia muito e E muito ela mesmo. só estava cantando, Era, né? era assim. Então ela ficou muitos anos. Ela começou na paróquia em 62. Muitas pessoas não eram nem nascidas. Eu, na verdade, tinha 2 anos, né? E Dona Toinha ficou na paróquia por esses anos todos e ela ainda dizia que não estava no tempo de parar, né? Não, com quase 100 anos não estava no tempo de parar. Foi que o padre Anastácio levou ela para Crato, Juazeiro do Norte, e lá ela morreu em 1919, com 103 anos, né? Então, uma mulher que precisa ser lembrada. Quantas badaladas do sino da igreja Toinha tocou, né? Para batizar, para casar, para assistir missa, para as missões dos padroeiros, né? Para Para funerário. funerário. Verdade. Isso, para os funerais. Gente, e na realidade, se você for ver, era uma coisa tão maestrina a tocada dela, não é verdade? Era incrível, você sabia o primeiro sinal, o segundo sinal, e sem ter isso, não é? Ter habilidade para poder tocar aquele Na sino verdade, das badaladas certas, já né? uma Tem a quantidade, melodia, né? Aos nossos ouvidos. tem a quantidade de badaladas para cada Isso. circunstância, né? Para Então, cada situação. São mulheres que passam e que ficam esquecidas pelo tempo, pelas pessoas, né? Até porque não tem um registro em livros. Então, quem vai crescendo não vai encontrando essas histórias. São os que estão registrados. E os que não estão vão se perdendo com o tempo. Então, o que eu pretendo? Resgatar a história dessas Muito bem, eu já ia dizer isso. Toinha de Isabel. Você vai ter que registrar, né? Para Como poder Dona nossos Margarida, netos. Né? Que como Xixica Claudino, não sei se vocês lembram de Xixica Claudino, Dona Xixica tinha um restaurante dentro do mercado. E ela fazia buchada, panelada, e todo mundo vinha do sítio para a feira comer no restaurante de Xixica Claudino. Até que depois ela ficou ali onde hoje é seu Antônio Melquide, a filha de seu Antônio Melquide, né? E Xixica sempre tinha aqui a barriga toda suja de tina, do fogão, daquela coisa. Mas isso não impedia do sucesso do restaurante dela, não, né? Ela era a mãe de Bebe, eu acho. Era a mãe de Bebe. Era. Outra figura. Outra. Quando for falar dos homens. Outra figura, Beba. Então, Dona Quem não lembra? Xixica Claudino foi uma figura importantíssima dentro do mercado do Alto Santo. A avó de Cristiano, Dona Chiquinha de Cornélio, que vendia os bolos feitos em latas de querosene, né? Então, muitas pessoas passaram e não foram registradas essas histórias e vai se perdendo com o tempo. Mas Gisélia, essa sua intervenção, eu acho que vai ser Na história. um ápice no município, porque voltando à nossa fala, é justamente isso, a gente sempre coloca algumas pessoas em destaque por estar numa sociedade, seja ela no momento político, empreendedor, etc. Mas esquecemos realmente esses pequenos contos, essas mulheres que estavam dentro da nossa comunidade, que contribuíam
muito, mas estavam sempre atrás das cortinas, estavam nos bastidores. Vai ser lindo esse seu livro. Dona Francisca de Pedro Costa. Pedro Costa tinha também uma vendinha dentro do mercado de bananas, e colocava aquele monte de bananas em carbureto ainda, né? Carbureto dentro do pote. Gente, eu não sei o que é, eu sou muito Você sincera. Não sabe, né? Não, aí professora, me explica. E explica também, tem muita gente que não sabe. A química antiga. Colocava na banana dentro de um saquinho de pano. E ainda no pote de barro, né? E abafava. Para amadurecer mais rápido, porque as necessidades. Então, tinha que a banana ser mais rápida, né? Verdade. Isso. E Dona Francisca era uma mulher forte, ela era irmã do seu Manel, que mora ali, Manel Fulô, que chama, né? Ali perto do Rio. Então, Dona Francisca trazia a comida de Pedro Costa num aguidar de madeira, de barro, e vinha um pirão, aquela coisa, um tiu cozido. Às vezes a história conta que ela cozinhava o tiu inteirinho, né? Ele vinha fazendo rodeiro assim dentro da bacia de pirão. E ela tinha a habilidade de carregar tudo na cabeça sem pegar. Fazia rodilha e colocava e trazia o aguidar de casa até o mercado para deixar a comida de Pedro Costa. Então, essas histórias dessas mulheres, ela pode não fazer uma história política, não fazer uma história cheia de profissionalismo, mas foram mulheres que passaram e que deixaram seus rastros aqui, né? Perfeito. Vai ser. Não, a gente acredita que a partir desse momento criou-se uma expectativa. A simplicidade dessas mulheres tornaram-nas fortes, né? E que vão ficar registradas. Não, sim. E eu acredito que agora, professoras, criou-se uma expectativa muito. Eu estou cheia agora de expectativas. Eu acredito que esse livro, para dentro do município de Alto Santo, e se torna referência também. Se a gente for buscar, raramente a gente encontra livros que falam realmente dessas mulheres mais, como eu já coloquei, mais humildes, que estão dentro dos bastidores, etc. Então, isso será fantástico. Na verdade, nada é com pesquisa forte, não. São relatos populares, histórias que o povo conta. Olha, gente, eu vou colocar aqui para vocês. A nossa primeira dama e secretária, ela está dizendo o seguinte: um abraço às convidadas, certo? É uma pena que não pude participar realmente, mas estou assistindo e estou vibrando. Ela colocou aqui um comentário que Tanei está conduzindo muito bem, mas isso aí a gente não comenta. Muito bem, ela faz isso muito bem. E assim, olha, e o Dásia colocou, lembro de Dona Chiquinha. Tá falando, tem muito. Gente, tá cheio de comentários. Parabéns, olha, viu? Isso é muito bom. Obrigada. Agradecendo aí a primeira dama, Rosana Maia. Vamos Passa lá. Pra cá, depois voltamos. Perfeito. Vamos lá, doutora Edsoni, professora maravilhosa, super querida. Ouvindo aqui a professora Gisélia, eu vou citar uma pessoa que eu tenho como referência na minha vida pessoal, na minha vida particular, na minha vida profissional. Até me emociono sempre que eu falo dela. Porém, ela também fez história, né, no nosso município, contribuiu bastante, que é a dona Francisca Herbene Bezerra Bessa. Eu nem falei no nome dela, porque eu deixei que lhe tocasse. Como eu falei, eu tenho como referência, né? Hoje eu sou essa professora, não sei se eu sou uma educadora, mas uma professora. E eu agradeço a ela por ela ter me incentivado. Eu casei nova, vim morar com ela, então ela me incentivou bastante. E eu tenho o maior prazer e orgulho de falar dessa pessoa, da dona Herbene, minha sogra. Enfim, ela tanto faz parte da história mais antiga, como ela faz parte da atualidade, porque ela era uma mulher além do tempo dela, né?
Ela era uma pessoa que estava além do tempo. Quando não tinha transporte para estudar, ela ia para Limoeiro do Norte, junto com outras mulheres daqui também, que se formaram, né, se fizeram nível superior, que hoje tudo é bem mais fácil. Mas elas iam pegando carona, muitas vezes levando um filho, né, ao lado, e contribuíram bastante. E antes dela falecer, ela fazia um trabalho muito bonito. Além do trabalho na educação, ela fazia um trabalho assim há 25 anos, 27 anos, na igreja. Não era? Na igreja. Ela fazia um trabalho com os idosos e com as crianças também, né? Gente, minha primeira A pastoral da criança, a pastoral do idoso, ela estava lá. Ela também passava cursos para quem ia pegar o batismo. Pronto. Quem ia casar, primeiro tinha que passar o curso, né, do casamento, do matrimônio. Verdade. E era dado pela professora Francisca Herbene Bezerra Bessa. A comunhão. Ela foi ministra da igreja, né, ministra da comunhão, por vários anos. É tanto que quando ela faleceu, ela levou até a batazinha, a blusinha, né, junto com ela. Enfim, e eu tenho o maior orgulho de dizer que ela é minha referência. Como mulher, como esposa que foi, como mãe, ela foi assim um exemplo de vida para mim. E hoje eu tenho também meus filhos que se espelham muito nela, minhas filhas que se espelham muito nela. Então eu digo que ela estava além do tempo, né? Porque há muitos anos ela já fazia a história dela, deixou o legado dela. Eu sei que Gisélia não quis, né, citar o nome dela ainda, talvez porque... Mas deu a história dela já pronta para o livro. Então, assim, e ela tanto faz parte da história como ela mais antiga, como ela faz parte das mulheres da história contemporânea. Na realidade, ela foi um reflexo e continua. Na realidade, eu penso muito assim, ela continua sendo um reflexo para muitas pessoas. Da indonidade, da simplicidade, da personalidade dela. Na realidade, eu tive assim a grande honra de conviver com Dona Herbene, muito forte dentro de um projeto social que a gente tinha dentro da FRJ, né? Memórias de uma Vida, e ela fazia parte, assim. E eu tive, na realidade, uma honra de poder estar com ela. Era uma mulher que tinha muitos ensinamentos, uma simplicidade. Quando ela chegava, a vontade que ela tinha já era de chegar e abraçar. Ela saía abraçando todo mundo, beijando todo mundo. Para ela, vocês com certeza lembram, mas, gente, aquele momento também, voltando já outro momento, gente, as quadrilhas da Alcesina. As quadrilhas. Gente, era a maior referência nos festejos juninos. Era a quadrilha que Dona Herbene Eu quero puxava. também aproveitar aqui para agradecer o pessoal da quadrilha, né, o presidente da quadrilha, a quadrilha Utuva, por ter homenageado, né, várias pessoas da nossa história, da cidade de Alto Santos, que se foram, né, o legado que deixaram. E eu fiquei muito feliz quando eu vi a foto dela lá no banner, né, e estava bem centralizada. E eu digo, olha, ela teve um destaque aí, né? Então, eu quero agradecer de primeira mão aqui a Pacelli, não sei quem é o pessoal. Ítalo. Desculpa, é Ítalo, é mesmo, é Itinha. Normal. O Ítalo, que é o presidente da quadrilha junina Utuva, né, também é uma homenagem um dos nomes do nosso município. E, assim, teve uma sensibilidade muito grande ao retornar os festejos juninos e lembrar de pessoas maravilhosas que estiveram, né, no nosso tempo, na nossa era, né, de contar também essa história da saudade. Foi muito feliz. E realmente uma dessas escolhas foram ela. E Dona Herbene, eu a invejava bastante, porque ela com 80 anos, 82 anos, antes mesmo de falecer,
ela ainda caminhava todos os dias Tirando um trecho. 1 quilômetro. Coisa que eu não tinha disponibilidade, né? Disposição. Não tinha disponibilidade de tempo, muito menos, né? Tampouco disposição para isso. Eu a invejava por isso, né? Mas, infelizmente, chega a hora de todo mundo, né? E ficam só as lembranças. Tudo tem seu tempo. E voltando para as mulheres do passado, eu gostaria de frisar uma mulher que foi fortaleza aqui dentro do município, que foi Dona Maria Fausto. Poucas pessoas lembram, os mais jovens, porque ela morreu em 72. Então, poucas pessoas mais jovens têm essa lembrança. Mas meu nome é Edsoni por causa da filha dela, né? Da doutora Edsoni, da filha da Dona Maria Fausto. Ela era a médica da cidade, né? Ela tinha uma farmácia aqui, onde hoje é a padaria aí, essa padaria aí da esquina. E dessa farmácia ela salvava vidas. Eu quero contar uma história que eu ainda menina, mas ainda lembro. Quando certa vez uma criança se perdeu no meio da caatinga. Aí tem história. E que histórias, hein? E que essa menininha passou 3 ou 4 dias perdida, e quando muita gente procurando e tal. Mas não é Ednete, não. Não era Ednete. Mamãe. Será que seria sua mãe? Mamãe cantava pra gente a canção da Ednete. Não era. Quando a gente era Ela tinha outro nome. a menina perdida. E aí procurou-se essa menina e com 3 dias vieram encontrar ela com os pés completos de espinhos, né? Muito inflamado, não podia mais nem pisar. E trouxeram aqui para a Dona Maria Fausta, que era a farmacêutica prática e não tinha formação de médica, mas era a nossa médica. E aí eu lembro, menina ainda, a multidão, até hoje acontece, né, de curiosos, e todo mundo queria ver, encontrar a menina, e tá com os pés cheios de espinho, e tá isso e aquilo. E ela chegou, fechou assim, foi fechando a porta e disse: vou tirar espinho por espinho e vocês vão todo mundo para casa. Eu ainda me lembro dessa história, mas ela foi uma pessoa de grande importância para a gente, porque ela salvou muitas vidas. Então, Dona Maria Fausto é a mãe do Nelsinho, né? Nelsinho Guerra, que escreve tanta coisa sobre o nosso município, que posta muitas fotos. Então, é o filho, Dr. Edson Guerra, aquela avenida, ele também era filho dela. Era a esposa de seu Euclides Magalhães, que era casada com Zita, era casada com Zita depois, e que foi realmente uma pessoa de muita importância dentro do município, na época. Excelente, excelente. Edsoni, vamos lá, vamos pensar aí, vamos contribuir com uma outra mulher de destaque que você acredita que a gente possa estar trazendo nesse momento, uma mulher da contemporaneidade, a mulher faz parte da nossa sociedade que se destaca, que você acredita que mereça também estar nesse momento aqui na nossa conversa. São várias mulheres, né, que são destaque. Vou fazer igual a Gisele, eu não vou citar as mulheres que já estão em ascensão, né? Certo, que estão em destaque. certo. Eu vou citar algumas que estão no anonimato, porém que fazem parte da nossa história. As mesmas mulheres simples, guerreiras, as pães, né? As pães, que é a pai e mãe. Interessante. A pai e mãe, que a gente chama das pães, né? Que é aquela que sai para trabalhar e aquela que tem um filho que ela mesma cuida, 2 ou 3 filhos, até 5 filhos sozinhas, com a ajuda de Deus, né? E que aí depois, pós-pandemia, foi a palavra que a gente ouviu bastante, foi se reinventar, né? Se reinventar. Todo mundo se reinventou, né?
E também outra palavra pós-pandemia da moda, que é o home office. Trabalhar em home office. Então, assim, nós temos várias mulheres na história de Alto Santo que conseguiram e estão conseguindo. Vamos falar agora um pouquinho do lado do empreendedorismo, né? Excelente. Das excelente. mulheres empreendedoras. Eu também tenho como referência uma mulher empreendedora, não sei se eu posso citar o nome dela aqui, que é Fica à vontade, a meu amor. Agna Costa, Costa. né? Ela não é filha de Alto Santo, porém é como se fosse, né? Acho que ela até já recebeu o título alto-santense. Então, para mim, a Agna Costa é uma grande empreendedora e tem muito destaque. E as mulheres de Alto Santo conseguiram realmente ter toda essa... conquistar tantas coisas, tantos lugares, e devido, acho que se espelhando já nessa família Alves aí, desses produtores, desses empresários, não sei se eu posso também citar o nome do prefeito, Olha, José meu amor, a Joani, gente está aqui. né? A gente tem Os a liberdade. irmãos, enfim, Alto Santo, depois que eles chegaram aqui com essas empresas, essas fábricas têxteis, Alto Santo mudou em tudo. Então, a mulher que era aquela mulher que só vivia para casa, para os filhos, para o marido, né, esperando a ajuda, sei lá, do governo federal, hoje ela não está mais assim. Ela foi à luta, buscou, e eu tenho também como referência, hoje ela é professora, mas ela já trabalhou lá na casa de Dona Herbene. E hoje ela já cursou duas faculdades. Dois cursos. Uma de pedagogia, 2 cursos. Uma de pedagogia e uma de ciências, biologia. E quando ela se viu sem emprego, ela se ofereceu, vou dizer se ofereceu, né? Chegou e perguntou se tinha o que ela fazer, né? Ela disse, eu posso passar a sua roupa para você pagar meu curso, minha faculdade? Eu disse, pode. Não precisa nem você passar a minha roupa. Eu vou pagar o seu curso. Sabe por quê que eu disse isso? Porque também Dona Herbene fez muitas vezes isso com pessoas, com mulheres. Tinha gente que ia lá em casa pedir para ela pagar a energia, porque não conseguia, né? Enfim, aí se eu já tinha tanto ensinamento, né, dentro de casa, que eu sempre morei com ela, então eu gosto de fazer isso. Então, por isso que diz que fazer caridade é não dizer a quem, né, Gisélia? Dizem que fazer caridade não é para você estar dizendo. Eu não fiz caridade, mas eu acho que hoje eu tenho a minha consciência assim, que eu contribuo de alguma forma, parcialmente ou imparcialmente, de alguma forma, para que essas mulheres, elas cresçam, né? Profissionalmente e como pessoa, porque para você ser uma empreendedora, você tem que estar com o seu psicológico bom também. Verdade. Não é só ter a intuição, né? Você tem que ter o psicológico. Para tudo a gente tem que estar com o psicológico, porque é a base de tudo. E tem a mulher pasteleira, né? Hoje tudo é entrega delivery, né? Delivery. Enfim. E eu vejo aí nas mídias, as vendas, uma vende roupa. Na minha família eu tenho vários exemplos, minhas irmãs. Vou citar o nome também. Pode citar, meu amor, fica à vontade. Edsonise Magalhães, que é a mulher do Galego, né? Do Galego da Praça. Ela começou, muitos anos, ela foi professora. Ela é professora, né? De formação. É de formação. Mas depois ela viu que talvez não fosse aquilo que ela quisesse para a vida dela. Diferente de mim, né? Que hoje eu acho que eu não sei fazer outra coisa. Eu também comecei fazendo uns bolos, não foi? Mas desisti. Tem a mulher pasteleira Sonise. Hoje ela é
uma empresária, microempresária, mas ela é uma empresária e eu a admiro bastante. Admiro a minha outra irmã, Edsonete, que além da profissão dela de enfermeira, técnica de enfermagem, ela é também uma consultora de modas, né? Uma revendedora de perfumes. Então, e além disso, elas não esperam por um homem, por um marido. É esse o ponto. Né? É não esse esperam, o ponto. não esperam pela figura masculina. Justo. Uma das suas falas, Edson, que eu achei interessante, você falando justamente dessa pessoa que de uma certa maneira ficou sem um trabalho, sem uma renda, e se disponibilizou a fazer e a sua fazer faxina, passar roupa, justamente. Tudo que tivesse para fazer. Se tinha um almoço de um aniversário, porque ela é multiuso, né? É igual o Bombril, ela tem 1001 utilidades. Mas é igual a Gisélia também. É justamente essa abordagem que a gente está trazendo dessa mulher contemporânea. Ela não está se prendendo em profissão, ela não se prende a rótulos da sociedade. O que é que ela quer ter na realidade hoje? A mulher dentro do município de Alto Santo, que eu achei interessante você puxar o gatilho na relação das mulheres que saem de dentro de casa e foram trabalhar nas fábricas, elas estão buscando a sua altivez, a sua autoestima, a sua independência financeira, a sua independência também mental, porque isso também acarreta. Então, assim, essa sua fala, o que eu achei interessante no contexto foi que a nossa mulher hoje, contemporânea, é uma mulher bem resolvida e que, independente da situação que ela esteja passando... sabe o que quer. E que sabe o que quer, sabe? Então, assim, é muito forte essa sua fala, e aí eu vou trazer aqui também uma das falas que colocaram aqui, certo? Estavam falando de Dona Herbene, aí colocaram assim, uma aula de história para as novas gerações, certo, Gisélia? Colocar Dona Herbene é um mito, gigante, já botaram show de bola, botaram referência da nossa história. Dona Herbene acreditava que a gente sabia cantar e sabia recitar. Dona Herbene não subestimava ninguém. Aí colocaram assim: parabéns, menina, pelo resgate da história das mulheres de Alto Santo. Vocês são show, um abraço. Aí botaram boa noite, parabéns. Então, o que é interessante dessa nossa fala é justamente isso. É tirar os rótulos. Tirar os rótulos dessa nossa mulher de hoje, da nossa mulher, da nossa história, do nosso passado, e que colocar elas como realmente num pedestal de referência, independente do cargo, situação financeira que ela trazia, não é verdade? Aí, Gisélia, para a gente dar assim, um gatilho, me dá uma outra mulher que possa vir para a nossa história. Eu queria que você falasse de uma pessoa que é uma referência muito grande em relação a nossa sociedade, que às vezes as pessoas não reconhecem. Nós temos a dona Francisquinha Félix, que muitas vezes não é reconhecida. Nós temos, sabe quem? Mas Gisélia já tem registro das coisas de Francisquinha Félix, sabe assim, né? Mas às vezes não as tem. Benzedeiras, ela rezadeiras, é né? reconhecida pelo governo do estado, né? Ela é uma mestre da cultura do mundo, mas às vezes as pessoas, a sociedade em si não dá aquele merecido valor. Na verdade... Outra, a dona Dora, né? Que é a avó do Douglas, que ela também tem uma história bacana, né, Gisele? Dona Francisquinha, eu até chamo tia Francisquinha. Me acostumei por ir lá sempre. Comecei indo com as crianças para rezar, né? E entravam naquele bar onde era dividido o bar com a parte da reza, né? E toda a vida eu achei aquilo muito interessante, era como fosse o mundano e o profano, né? E achava aquilo muito interessante, a conciliação de uma coisa com a outra e que se mantinha a fé. Eu mesmo tinha muita fé. De um lado o conhecimento científico, do outro o conhecimento empírico. Justo, a ciência. E aí eu levava os meninos, quando estavam doentes, vai para Francisquinha Félix. Então aquilo não me incomodava, que o barzinho dela funcionava ali. E a fé do povo estava realmente na reza, no que ela fazia, né? O que ela fazia a parte não incomodava, porque realmente a fé era quem curava e quem cura. Então eu tenho uma história de Francisquinha.
Toma a benção a ela. Tenho, assim, muita gratidão a ela pela pessoa, assim, humilde, pela uma pessoa que sempre está ali para ajudar o povo. E eu tenho uma história dela também para o meu livro, né? Nosso livro. Gente, é o spoiler todinho, viu? E, por falar nisso, eu quero entrar aqui nas mães, né, parteiras, que chamava Mãe Rosa, Mãe Luísa, Mãe Tina, Mãe... E aí ia muitas mães que eram as parteiras. Na época da seleção, eu andei passando uns aulões e eu falei sobre as parteiras de Alto Santo. Então, houve uma convergência, houve um mal-entendido. Que eu tinha falado que a Mãe Rosa teria sido a primeira parteira do município. E eu até respondi assim, se ela foi a primeira parteira, me diga quem foi a primeira que pariu e o primeiro menino que nasceu. Porque em momento algum eu falei que ela seria a primeira. Mãe Rosa foi uma parteira que ajudou muito as pessoas daqui, que é a Rosa Francisca da Silva, que ela se dispunha a todo momento, ia em carroça, ia em cavalo, ia chovendo, ia para a casa da mulher, passava 3, 4 dias até a mulher parir, mas que em cada comunidade tinha uma mulher parteira. Na Caroba tinha uma, no Castanhão tinha uma, que eram as auxiliares das barrigudas. Porque muitas vezes não dava nem Não tempo, dava né? tempo. A ela chegar, se deslocar de um lugar para outro, né? A quantidade de meninos nascendo não era brincadeira, porque todo mundo tinha 20, 30 filhos, né? Mamãe não é tão velha assim, né? E teve eu 9. A história de Maria Trico, que eu fui lá e passei um dia lá todo, pegando... chamada até a Maria do Riso, o nome do texto, e ela contando cada menino que teve, 27 meninos. Ah, eu lembro de Maria Trica, muito amiga da minha avó. Ainda é viva, Bochicuta, 97, morava ali vizinho o 92 cemitério anos, velho. Ainda vem do jardim para a rua a pé. Ela disse, não vou a pé porque eu tenho medo de carro, mas ainda contei satisfeito como se tivesse 70. E aí, ela... Você acha que essa geração vai viver? Não. Essa nova geração, será que vai viver tantos anos assim, né? Igual essas outras aí. Vamos botar para frente. E aí, as parteiras tinham uma em cada localidade, até porque não dava tempo, supria a necessidade do município. E mais que ia carroça. Ia de carroça, ia de cavalo, ia a pé. Não tinha as oportunidades de hoje. E aí tinha a Dona Luísa, que pegou mais de 5.000 crianças. Que, por sinal, nesse trabalho agora de montar a Casa de Memórias, o filho dela, Neto Leão, doou as tesouras que ela... fazia os partos, né? Ai, que legal! Ela que fez meu parto de Renato. Renato hoje já vai fazer quase 40 Ela fez vários partos da minha mãe. Eu acho que 3 a 4. Dos 9, ela fez uns 3 ou 4. São mulheres que deixaram rastros da história. E fortes, né? Como Mãe Rosa, como Dona Luísa, como tem... a Dona Angelina, a Mãe Luísa, e assim vai. Muitas pessoas eram parteiras das comunidades. Eu quero só frisar o começo da história de Alto Santo sobre uma mulher que fez tudo o que pôde para que a história criasse rumo, que é Quitéria Freire. Ela é do Batoque, né? Ela era uma moça velha. E a história conta, eles eram muito ricos, possuíam muitos bens, muito gado, muita terra, senhor de escravos, o pai dela. E que Quitéria, ela era apaixonada pela igreja, pela religião. E quando o capitão de Simplício de Holanda Bezerra
começou a criar a capela, a igrejinha, ela foi uma que se prontificou a ajudar. E aí ela doou muito gado e para que começasse a construir a capela. É tanto que ela quem deu a primeira imagem do Menino Deus para a igreja. E Quitéria Freire é até feito de madeira e essa peça se encontra no Batoque ainda. Ela conta a história, são relatos que me contam, que ela se apaixonou por um dos escravos do pai. E o pai, quando descobriu, não admitiu. E aí ela preferiu morrer solteira e doar tudo que tinha para a igreja do Menino Deus. Gente, Quer dizer, história. essa não é meu tipo de mulher. Quero dizer, a Quitéria, Não, era claro. para ela ter fugido com o escravo, ter ido ser feliz em algum lugar. Você quer mandar essa mensagem para ela? Pra ela. Porque ela pode ainda vir em outras E gerações. ter vivido essa história de amor. E vir mais consciente que a vida não se entrega assim, Muito né? A vida bem, tem que ser Gisele. vivida. Ai, adorei. Não, mas é uma história muito forte, mas que infelizmente era regada, né, justamente desse patriarcal, da mulher realmente submissa, que graças a Deus, né, evoluímos, mudamos, mas essa mensagem é E interessante. muito. Essa é interessante, essa sua história, viu? Essa sua mensagem final vai ficar ícone. Deixa eu colocar aqui outras colocações aqui, na realidade, desculpa, estou sendo redundante, mas vou colocar aqui umas falas do pessoal. Colocaram assim, eu queria muito ouvir nessa roda de conversa falar sobre Vera Lúcia, a famosa Verinha do empréstimo. E aí, deixa eu ver aqui, por incrível que pareça... Gisélia tem muita história linda. Por incrível que pareça, estão 3 pessoas, olha gente, é pra nós. 3 pessoas que marcaram a minha vida escolar. Gisélia, professora fundamental, Edsoni no ensino médio e a professora Taneide na graduação. Olha Quem aí, gente. é que disse Deixa eu isso? olhar quem foi foi. que disse É o isso? Mar Freire. Oh, meu pai. Aí, 3 pessoas maravilhosas, E Elmar incríveis. foi com Gisélia, né? Foi destaque aí no Brasil. Estou adorando essa roda de conversa, de recordação e etc. Ai, tá ótimo. Agora eu queria falar, vocês sabem o quê? Da situação seguinte. Deixa eu puxar aqui para vocês o que nós poderíamos falar desse resgate, dessa memória que você está trazendo, Gisélia, e com Edsoni fazendo as suas contribuições da mulher contemporânea. Eu sei que você já colocou aí a ideia, a proposta, já soltou vários spoilers, que a gente vai ter um livro, em breve você vai publicar um livro, né, falando E tem sobre que ter a isso. noite de autógrafos, eu sou a primeira da fila. Vamos fazer um belo evento, aproveitar, né? Olha aí o gatilho para a secretária. De início ela disse que não é historiadora de formação, mas... Ali o Sobradinho, onde vizinho um hospital, que por sinal até esses dias eu coloquei nas redes sociais, que fui fazer uma visita, que é o prédio Seu Farias antigamente, né? Que Seu Farias foi um dentista que chegou aqui em 1932 e que o povo considerou um médico também, e conselheiro, e tudo corria para Seu Farias. Ele era uma pessoa muito calma. E ele tinha uma mulher, a esposa dele, com 12 filhos. Por sinal, tem até essa foto. E eu contei a história do Sobradinho, a história de Seu Farias, até porque ele também tomou conta, foi um administrador do Açude da Borda, na construção, junto com o capitão italiano. E ele ia daqui para Limoeira, a cavalo, resolver os problemas dessa administração do açude. E ele ganhou muito nome, muita fama aqui dentro. E um tempo depois ele resolveu ir embora com a família. E quando eu contei a história do Sobradinho, entrou em contato comigo, filhas ainda dele, netos, bisnetos, e por sinal saíram de lá e vieram aqui. E eu não estava, tinha viajado para Juazeiro do Norte. E eles não encontraram a chave para entrar no Sobradinho. Mas essas mulheres da
pessoa de seu Farias, já netas e bisnetas, e estão programando uma viagem agora, já para o final do ano, para vir. Então, eu espero que aquele prédio ainda esteja inteiro. Eu espero que o prefeito Joeni Holanda, que tanto gosta de construir, tenha a sensibilidade de tentar resgatar aquele prédio. Restaurar, né? Restaurar. E preservar. Ele é de uma pessoa particular que não quer vender. Mas, para se preservar. Eu pensei que era patrimônio histórico. Mas ele. É particular. É particular. E aí pode se fazer um trabalho, pode se tentar resgatar para o município, para a gente colocar a nossa casa de memórias. Ali seria um lugar ideal, mas tem de botar a perninha para correr, porque realmente está muito estragado. E eu fiz uma visita. Em cima de tantos pombos viverem e defecar, encheu de plantas. Pode passar num vá de moto olhando que pode bater em alguém. Mas pode passar olhando lá em cima, está totalmente estrumado e cheio de plantas. E dentro É porque na arquitetura, na arquitetura e na engenharia atual, chama-se de jardim suspenso. Jardim alguma coisa. Mas não é, ali é jardim para derrubar. Não, eu estou só brincando. E aí eu peço atenção voltada para isso. Isso seria um sonho, porque eu tenho assim, essa casa de memórias desenhada na minha cabeça. Seria a cozinha dos sertanejos, porque eu já tenho... O prefeito deve estar ouvindo por aí. A restauração daquele prédio, eu tenho né? praticamente já a cozinha dos sertanejos em doações, cristaleira, pilão, todas essas coisas, copeira, coisa de botar pote. O banco. Tudo doado. Tem uma parte do quarto, do sertanejo, tem um guarda-roupa que foi feito em 1952. Eu tenho 5 balanças, por sinal até de seu pai, que seu irmão me procurou para doar. Então, muita coisa, coisas pequenas também, tem coisa que já está na minha casa, ferro de passar e essas coisas mais. Então, seria ali o canto ideal para a gente fazer até, não discriminar os homens, mas fazer a sala das mulheres poderosas que passaram, né? Era justamente o meu questionamento contigo. Como é que a gente poderia fazer esses registros? Justamente como você está dando esses spoilers do teu livro, e aí tu está dando a questão da casa, da memória, como é que nós poderíamos pensar, né? Como ter um local, um ambiente voltado realmente para registrar essas histórias. Lá na cultura, né, com a secretária Leudênia, estou só até adiantando, eu tenho, você me dá uma peça antiga e eu já faço o registro da peça, com sua família. Seu irmão me doou uma balança que era do seu pai. Então, aquela peça, ela conta a história de seu pai, da família, de onde veio, através da peça doada, entendeu? Uma senhorinha lá do Ipanema me deu o rosário da mãe dela. Tá guardado, olha, fica assim bem. Então, eu tenho esse rosário guardado com a história da senhora, com a história da família, e o quanto ela era católica, a vida dela na igreja, tem tudo. Então, cada peça tem um registro. Então, eu acredito que isso... E essa peça, esse objeto, né, é simbólico, simboliza a família
né? Cada Mas família, ele é né? real, é realmente da Muito família. bem. Então eu acredito Muito que, bonito o seu trabalho, Eu acredito viu, que Gisele? seja um projeto quando ele E eu tiver, tenho muita que a gente fé. sabe que ele está na construção, né? Ele está se encaminhando. Mas isso quando realmente efetivar um espaço. Você também vai deixar a sua história, né, tem que Gisele? deixar- Registrada. deixar registrada a história da professora Gisele. Quem vai falar da professora Gisele? Quem vai fazer o E destaque da também, professora quando eu Gisele? passei numa casa, vou só contar isso aqui, que foi uma coisa que eu achei muito interessante. Eu andei de casa em casa na sede. O município eu andei menos por falta de recursos mesmo, assim. Nem todo dia o carro estava desocupado, essas coisas. Então não andei toda ainda, mas eu tenho a oportunidade de andar. E passei na casa de uma pessoa, aqui na sede, que ela faz uma coleção de lembrancinhas de quem morre. Então, com essa pessoa tinha uma Peculiar, Então, ela né? tem que se juntar ao meu compadre, Titio Zé Alves, que ele tem também uma coleção. Peculiar essa coleção. Ele tem uma média de 400 e poucas lembrancinhas, né? Achei aquilo muito interessante e perguntei se ele também doava para a gente fazer uma parte dessa casa de memórias. As memórias póstumas, né? E Memórias colar póstumas. todos, né? Bem interessante. Cada pessoa ia ver que alguém está ali, você pode até rezar o Pai Nosso, para quem você se destina. E ele falou que doava, mas ia continuar juntando mais. Gente, né? muito Então a interessante. gente tem muita coisa aqui escondida que as pessoas nem sabem. Nem sabem. Como eu ando de casa em casa fazendo isso, eu vou descobrindo. E eu faço tipo um trabalho social, porque cheguei na casa de uma pessoa depressiva, triste, chorando, uma pessoa ainda até nova. E vim, conversei até com a pessoa aí na prefeitura. Ele me doou um rádio. Eu fui comprar aqui na Mateus Móveis. Fui deixar o rádio na casa dele. Foi tanta alegria, foi tanta felicidade. Pediu logo para botar na rádio tal. Então, além desse trabalho de memórias, eu ainda faço um trabalho social dentro desse trabalho que eu estou fazendo. Fui na casa Sempre fez, né? Ela sempre fez esse trabalho aí. Seu Cosmo um pouco depressivo, com aquelas queixas. Às vezes não quer contar para a família, mas uma pessoa de fora pega, né? E aí fui também lá. Então, assim, além desse trabalho de resgatar as memórias, ainda faço trabalho social. E eles pedem para mim voltar depois. Vem outro dia de novo conversar. Você ainda faz o trabalho com os presidiários, Não, os que porque tiraram daqui, né? Não estamos, Mas foi difícil. não tem no E município, aí eles né? ficam pedindo para mim retornar, para conversar mais, para falar mais do passado, que eles adoram. Tem um senhorzinho, acho que ele é o pai de Tonha, que chama Tonha de João, seu Aguiar. Eu fiquei lá uma de manhã toda e ele nem queria que eu saísse, ainda dizia assim, mulher, você vem quando de novo? Porque eles todos gostam de falar do passado. É o processo da escuta, E né, querem gente? atenção, né? Eles querem Eles ser gostam ouvidos. de contar aquelas É, histórias que eles viveram. Né? O processo da escuta, ela é muito forte, tanto para quem está, né, como ouvinte, mas também quem está com o uso da fala, certo? Então, assim, gente, os meninos aqui já estão até me sinalizando que a gente já está mais do que... Mas, assim, é realmente porque a conversa está muito interessante, muito boa. Douglas, olha se tem mais algum comentário para que a gente já comece aos nossos processos de finalização. Eu quero que vocês duas façam as falas de vocês, as contribuições finais para a gente já ir finalizando. Ou, se vocês quiserem contribuir com mais histórias, a gente está aqui para isso. E pode vir outro dia. E pode vir outro dia. Sim. Mais uma vez eu quero agradecer, né, pela participação, pelo convite. Acho muito louvável esse trabalho de vocês, dessa secretaria, né,
O nome do projeto eu adorei, Pode Inspirar. Pode inspirar. Ótimo, que é a junção do podcast com a inspiração, né? E quero deixar só um recadinho para as mulheres, né? Um recadinho para as mulheres. A mulher atual, contemporânea, e a mulher mais, não vou dizer da antiga, né, Gisele? Não vou dizer a mulher antiga. Mulher mais madura, né? Mulher mais madura. Que não deixem de lutar, de buscar pelos seus sonhos, de acreditar que dias melhores virão. E eu vou deixar a mensagem de Milton Nascimento, Douglas? Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma voz forte e lenta, uma mulher que merece amar e viver como outra qualquer do planeta. Mas é preciso ser forte, né? É preciso ter fé. É preciso ter garra. Fé. Ai, gente, não, ter garra sempre. Não seria de sonícia se ela não todos uma boa noite. Cantando. E eu vou falar mais uma vez, adorei. Obrigada aqui pelo espaço. Não sei se eu contribuí muito, porém, eu quero dizer que as mulheres estão de parabéns, as mulheres de Alto Santo, as mulheres alto-santenses, as mulheres brasileiras. E esqueci de falar que hoje, em 2022, 47% das mulheres, 47% das empresas são geridas por mulheres. 47%. Quase metade, né, das empresas. No Ceará, eu li isso há poucos dias aí, que são as mulheres. Ó, estamos chegando lá, estamos na metade, hein? Não desistam, meninas. Ô, professora Sônia, muito obrigada, viu? Eu também não citei uma aluna minha que eu achei tão interessante. Uma aluna minha de agora, desse ano. Ela saiu do trabalho para poder vender trufas. E ela vai para a escola à noite e vende trufas. E ela está vivendo de vender trufas. Aí eu perguntei para ela qual era o diferencial dela, né, nas trufas. Ela disse o preço. E as minhas são feitas com amor mesmo. Então ela vende mais barato e ela vende às vezes 60 trufas por noite lá na escola. Bem interessante. Porque ela vende um valor abaixo do normal, mercado, né, que do mercado. Tá acontecendo. Então, assim, eu sempre aplaudo essas pessoas, né, essas meninas, e eu sempre digo que é isso que a mulher tem que fazer, né? Buscar sempre. Obrigada, Perfeito, boa noite. Quero deixar o meu agradecimento por esse convite, porque sempre que sou convidada a participar de alguma coisa que faz parte da história, que vai fazer parte ainda da história do meu lugar, eu não me nego. Porque eu sou amante dessa terra. Eu brigo por essa terra. Abraço quem chega aqui. Mas quem chega e quem faz por onde merecer. Então, quero agradecer a todos. Quero dizer que o meu novo filho, porque eu tenho Renato e Diogo, mas o meu livro Caminhos por Onde Andei é mais um filho a parir, né? Que com certeza eu não vou abortar. Não. Com certeza não. E eu vou continuar nesse projeto, vou continuar no projeto da Casa de Memórias, com a ajuda de pessoas influentes, de pessoas não influentes, de pessoas que estão me ajudando até em doar alguma coisa. E que as mulheres não façam como a nossa linda e querida Quitéria. Siga a vida, vá em frente, seja forte. Eu com 60 anos casei de novo, tenho uma vida diferenciada, nunca tive medo de nada, nunca tive medo de enfrentar. E estou aqui, linda, maravilhosa e feliz. Olha isso. Então, o
Pode Inspirar fez jus, né, com a professora Está levando Gisele. Ó. inspiração. Levando Ah, inspiração. Gente, Se inspirem aí na professora Gisele. gente, olha, muito obrigada. Você vai vender seu livro das histórias da Alto Santo Se e Deus eu vou quiser. vender o meu quando me aposentar, da minha história particular. Então, assim, ó, Da minha história de amor. eu quero agradecer muito. Foi, assim, para mim, como eu falei no início para vocês, né? Também é uma estreia, mas, assim, foi fantástico. Muito obrigada pela dedicação, o tempo que vocês tiraram para estar aqui com a gente. Eu quero agradecer muito a quem está assistindo. Quero agradecer muito a todos e quero deixar uma mensagem. Compartilhem, curtam esse episódio. Não deixe a nossa memória, né, morrer ou se perder. Aprendam a entender realmente o que a mulher faz de luta na nossa história, no nosso município de Alto Santo. Muito obrigada a todos e até a próxima. Boa noite, obrigada. Ai, gente, eu amei. E aí... ainda tava? Ah, sim.